Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Mediunidade, janela para o infinito. Médium significa intermediário. É correto dizer-se que toda a humanidade recebe, numa certa medida, intuição ou inspiração do plano invisível, tornando-se assim intermediária do pensamento de entidades espirituais. Mas o próprio pai da criança, Allan Kardec, o codificador do espiritismo, não se considerava médium e se sentia confortável nessa situação. Escreveu ele na Revista Espírita de novembro de 1861, abre aspas, nos trabalhos que tenho feito para alcançar o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios já me disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium no sentido comum da palavra, e hoje compreendo que é uma felicidade que assim seja. Fecha as aspas. Portanto, o fato de não ser médium no sentido estrito da palavra não impediu que Kardec se transformasse na maior referência mundial quando o assunto for mediunidade. Isto porque existem vários tipos de mediunidade, e esta pode ser classificada de forma geral em dois níveis. Primeiro nível, mediunidade que se manifesta nas pessoas de forma perceptível e até mesmo ostensiva. É o caso da maioria dos médiuns. E, segundo nível, mediunidade imperceptível, como no caso de Kardec, cuja existência é mais comum do que se pensa, e os que a detêm ficam felizes em que ela não seja tão evidente. O texto deste vídeo, que respigamos em várias obras da literatura espírita, vai empregar a palavra médium neste sentido mais espiritual, referindo-se às pessoas que buscam aprimorar seus sentimentos e pensamentos com o objetivo de se identificarem com as fontes superiores da vida e poderem servir o próximo sem quaisquer manifestações exteriores de mediunidade. E vai empregar a palavra mediunidade no sentido preponderantemente mental, em que o pensamento é a fonte sutil do intercâmbio, como ocorria com o Cristo, que era e é o médium de Deus. Vamos ao texto. 1. Os médiuns, naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do dia a dia carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquirem elevado teor de radiação mental. 2. Ser médium não quer dizer que a alma esteja condecorada por privilégios ou conquistas feitas. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Consolador, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia mediúnica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa. 3. Faculdades espirituais e cooperação do mundo invisível surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação.
e toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí, concluímos o quanto é necessária uma vida nobre a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. 4. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. E segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. 5. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, os espíritos voltados para o mal não se preocupam com ela. Mas logo que ela demonstre propósitos de sublimação, o seu tom vibratório se apura e ela passa a ser notada pelas características de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. 6. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio que passa a inspirá-lo em sua peregrinação na terra, disciplinando-lhe as forças. 7. A mediunidade de hoje é, na essência, o exercício profético que ocorria nas religiões de todos os tempos, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, que veio para reformular o sacerdócio de várias procedências que jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando o corpo das revelações celestiais. 8. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se fechou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios a benefício do mundo que hoje se banha cientificamente no clarão da nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. 9. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender no mundo a luz da sua doutrina de amor. E além de surgir em colóquio com Moisés e Elias
materializados no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. 10. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia, no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. 11. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. E em vossos serviços de fé, não procureis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem do que exigir o sacrifício dos benfeitores. 12. Jamais quebreis o fio de luz que vos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do vosso eu vos anestesie a faculdade de refletir a luz divina. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade apresenta para refletir o brilho solar. 13. Como podeis imaginar o vosso aperfeiçoamento espiritual sem vos afeiçoardes ao Espírito da verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, meus queridos irmãos. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a comunicação celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que buscais no santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. É mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão apossar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca aprovou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? 14. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, em virtude de terdes recebido o galardão do Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na irracionalidade, como se fosseis animais inferiores. 15.
urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do corpo físico que o Senhor vos confiou para santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios do espírito, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. 16. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm isoladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio, e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. 17. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma quanto melhor for a qualidade do trato de terra em abandono. 18. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É necessária muita cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo. Isto porque, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. Basta, no entanto, que nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. 19. Sem dúvida, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda. 20.
Achando-se a mente na base de todas as manifestações espirituais, quaisquer que sejam as características em que se expressem, é preciso enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. 21. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias, as formas humanas se fazem e se desfazem. O que vale é a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos em frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. 22. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensageiro do céu fará brilhar a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma permanece obscurecido pelos mais inferiores dos interesses? Procuremos a consciência de Jesus, para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. 23. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao movimento das ondas, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa. E esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. 24. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemos o bem sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem exclusivamente a Deus.